mais uma vez vamos conversar um pouco sobre o processo de organização dos roteiros de estudo de atenção primária do curso médico da Unicid, na interface com as unidades básicas de saúde de Embu das Artes e Barueri. Hoje tratamos do roteiro 4.1, que é baseado num processo de discussão teórica iniciado na universidade por meio de TBL e organização de roteiros de visita, com projetos de pesquisa. Esse material é produzido por uma equipe de professores que inclui a professora Angélica, eu, professor César, o professor Luciano Nader e o professor Vicente Lordelo. Como forma de contextualização, os alunos que estão na quarta etapa já passaram por um processo prévio de formação que inclui a capacitação em áreas que envolvem território e suas narrativas, o reconhecimento dos processos de trabalho em saúde, a avaliação em saúde e agora estão num semestre em que é trabalhado com eles o uso de protocolos na prática clínica. Os protocolos oferecem orientações para a tomada de decisão e é importante que o aluno reconheça isso como uma forma de apoio para o trabalho clínico. Eles são baseados em conhecimento científico, então neste momento a gente intensifica as discussões sobre epidemiologia clínica. Devem ser contextualizados ao trabalho da equipe. Portanto, ele não substitui os momentos também de troca de experiências, de aprendizado com os próprios casos e com o contexto local de trabalho, mas apresenta uma referência externa e mais universal sobre condutas que são hoje reconhecidas como válidas e eficientes. Devem dialogar também com as preferências dos pacientes, portanto, não exclui esta capacidade de construirmos planos em comum com os pacientes, que vamos tematizar nesta apresentação. Neste ciclo 4.1, nós utilizamos aqui a discussão da hipertensão, que envolve a definição de caso, o processo de diagnóstico, a classificação de gravidade dos quadros pressóricos, com a abordagem de risco, particularmente do risco cardiovascular, aqui com um conceito de risco cardiovascular global, e o reconhecimento das adaptações biológicas que acontecem por trás do quadro clínico, reconhecido então pelo aumento pressórico. Nós utilizamos aqui o livro do Canguilhem, que discute o conceito de normal e patológico, para tematizar esta ideia de normal como um padrão. O padrão seria a pressão de 12/8. E se eu não estiver dentro desse padrão, e no meu caso, por exemplo, tiver um extremo de curva de normalidade, que pode considerar aí 15, 16, 17 de pressão sistólica, 80, 90 de pressão diastólica. Isso significa que estou anormal, né? E que, portanto, minha pressão deveria voltar para uma faixa de determinação clínica, estabelecida, por exemplo, como 12/8, né? Que processos de adaptação estão em jogo quando a pressão sistólica se eleva, né? A pressão se eleva por um esgotamento dos mecanismos adaptativos ou ela se eleva como um mecanismo de adaptação por uma determinada característica, uma determinada individualidade orgânica. Então, é difícil dizermos com certeza aqui o que é adequado e o que não é o adequado. Sabemos que quando a capacidade adaptativa se esgota, as pessoas têm lesão de órgão-alvo, por exemplo. Tem lesão retiniana, elas têm uma obstrução arterial periférica, com comprometimento de membros. Elas podem sofrer um acidente vascular encefálico ou podem sofrer um infarto miocárdio. Ou podem sofrer um infarto agudo do miocárdio, uma doença coronariana. Mas, fora essas situações de lesão ao órgão-alvo já determinadas, o que representa a elevação pressórica? Porque há pessoas com elevação pressórica, com risco aumentado, mas que não terão um desfecho desfavorável, clínico desfavorável. Como nós lidamos com isso na nossa prática clínica? Então, o conceito de saúde vai aqui, do ponto de vista do Canguilhem, considerar que a capacidade normativa inclui, inclusive, uma capacidade orgânica, que ele chama de normatividade biológica. Os corpos se adaptam às necessidades ambientais, aos estímulos que recebem.
A doença é quando a capacidade adaptativa, a minha normatividade, a minha capacidade de gerar normas e funcionar de um outro modo, adaptado à situação estressora que desencadeou essa adaptação, esgota esta condição e aí eu adoeço. Então, a doença seria o fim da capacidade adaptativa. Então, neste caso, a elevação pressórica poderia ter uma dupla interpretação. Em alguns casos, indicar que este organismo ainda tem uma capacidade de adaptação, isso é saúde. Em outros casos, que esse organismo está se adaptando por esgotamento desta capacidade anterior e que isso é doença, né? Então, devemos considerar toda esta complexidade na abordagem dos pacientes e considerar a diversidade, não a normatização, a normalização, a padronização dos indicadores clínicos, né? Isso nunca vai ser possível alcançar, né? Termos 1000 famílias e nessa 1000 famílias todo mundo ter pressão até 12/8, né? Temos que ter uma outra perspectiva que consiga fazer que nós dialoguemos assim com esta diversidade da apresentação dos valores pressóricos, né? Então, como abordamos os valores pressóricos elevados, né? E de que forma vamos interpretar o risco agregado com a elevação de pressão? De um certo modo, sabemos que quadros de elevação de pressão em populações assim expostas a esta condição pressórica, esta população terá um número de eventos cardiovasculares desfavoráveis aumentado em relação a outra população que não apresenta essa elevação pressórica. Então, o risco é um informativo para a gente de características populacionais, mas nós aplicamos o discurso do risco na avaliação individual do sujeito que está no consultório conosco, né? De que forma, então, podemos partir para uma construção de plano conjunto com o paciente, evitando 2 tipos de erro? Errar a mais, então fazer coisas que podem trazer efeitos colaterais e são contrárias aos desejos do paciente, e errar para menos, não tomarmos decisões e procedimentos que são necessários para o cuidado desse paciente, né? Aqui nós então ressaltamos a importância de uma boa caracterização do caso, uma boa apresentação dessas informações para o paciente, para uma decisão, inclusive, de se vamos adotar uma terapia farmacológica, se vamos aumentar aí a exposição a fármacos fazendo associações, né? Então, isso não pode passar só pelo crivo e pela decisão do profissional médico, mas tem que envolver a equipe e o paciente. E nos ajuda uma caracterização de risco, então, todas as informações derivadas de estudos populacionais, mas que aí vão incluir também a glicemia, a dislipidemia, fator de risco familiar, outros indicadores que vão se agregar, como tabagismo, etilismo, tantos outros, né? Então, esta visão ampla que a gente constrói a respeito do risco cardiovascular global, que apesar de ainda ser baseado em população, cada vez nos coloca mais indicativos de que aquela pessoa participa de tantas subpopulações de risco que numa perspectiva individualizada vale a pena uma abordagem mais intensiva, tanto do ponto de vista não farmacológico como farmacológico. Isso tudo coloca a gente agora num cenário bem complexo, que a gente precisa de uma ferramenta de apoio. Por isso aqui nós vamos sugerir uma ficha de sistematização da consulta a partir das orientações da 6ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, que vai permitir com que façamos uma abordagem sistematizada a partir da avaliação clínica e da avaliação laboratorial de exames complementares, que permita para a gente primeiro identificar se o paciente já tem alguma condição clínica associada a uma lesão de órgão-alvo. Depois, classificar aqui gravidade pressórica pelo nível de pressão que ele apresentar, fazendo a medida de uma maneira adequada dessa pressão e avaliação de outros riscos, tá? Com base em tudo isso, ampliar a nossa possibilidade aqui de apresentar qual que é a condição atual do paciente, fazer a negociação com esse paciente e construir um plano em comum com ele. Então, vamos partir aqui um pouco para o reconhecimento do potencial desse instrumento que os alunos vão utilizar na sua visita às UBS.